de resenha no seu rádio. Afonso Diniz. A você ligado na Rádio Mirante News, um forte abraço. A você que está conectado na 104,1, está começando o seu Resenha. Até às 7 da noite estaremos juntos na sua onda forte do esporte, batendo papo, resenhando, falando aquilo que você mais gosta na hora do rush. Você nos dando a carona através do trânsito, tá complicado, tá difícil na ilha. Você também vai participando efetivamente de nossa programação, mandando uma mensagem pra gente, se conectando através das mais diversas plataformas. E você sabe, no YouTube você pode ouvir, assistir e também interagir. A gente quer saber, por exemplo, a sua opinião do nosso tema de hoje, Papão do Norte, o Motoclube. O Motoclube vai conseguir vaga no Campeonato Brasileiro da Série D 2016? É a pergunta de hoje, você pode interagir no nosso canal do YouTube. O nosso convidado, você já sabe, durante nossa programação, a gente vinha antecipando para você, conectado com a gente, é o Sérgio Murilo, executivo de futebol do Motoclube de São Luís, que já está presente, como vocês estão acompanhando aqui no nosso canal no YouTube. Já dá para ver imagens de Sérgio Murilo, nosso entrevistado, convidado especial do Resenha, assim também como a imagem especial do senhor doutor Técio Dominício. Seu boa noite, Técio. Boa noite para você, João Ricardo, e boa noite aqui para o nosso grande Sérgio Murilo, que de longe e mais perto ainda, ele é a cara do Roberto Mendes, lembra, Nonato? O grande Roberto Mendes. Do material de construção, que depois se tornou prefeito penal. Não sei se o Roberto tem o dinheiro que o Sérgio tem, mas parecer parece muito, viu? Mas este Técio Dominício é uma verdadeira resenha. Técio Dominício é um dos componentes dessa magnífica bancada que tem ainda o ininterrupto João Ricardo. Seu boa noite, João Ricardo. Boa noite, Afonso Diniz, Técio Dominício, Nonato Costa, todo o nosso time, especialmente hoje para o Sérgio Murilo. Que o Sérgio foi referendado, você lembra, quando veio aqui o agora técnico do Tuntum, Vinícius Saldanha? Sim. Então teve Vinícius, ele que levou o Massinho pro jogou bola, né, e tal. Aí ele falou assim, rapaz, levei o Massinho, levei o Thomas, levei o Sérgio Murilo, que é diretor de futebol do Moto agora, era um camisa 8 bom, mas teve um problema no joelho, aquela história toda. Vai contar essa história aqui no Resenha, né? A gente gosta também dessas histórias. Vamos cumprimentar então o boleiro Sérgio Murilo. Chega pra cá, como diria Silvio Santos, Sérgio Murilo. Chega pra cá pra falar mais pertinho aqui da gente. Sérgio, boa noite, prazer em tê-lo aqui dentro do Resenha. Boa noite a todos, prazer meu estar aqui novamente diante dessa bancada aí de grande credibilidade aí no cenário esportivo do Maranhão, hoje aqui para falar de Motoclube, o Papão do Norte. Acredito que a torcida aí, cada dia que passa, que se aproxima, a competição aí fica mais ansiosa, saber de nomes, de comissão, de atletas, enfim. E é claro que todo esse burburinho de início de temporada aí. Quem é que vai vestir a camisa do Papão? É claro que você a vai gente está falar aqui para todo, conversar sobre, pode ficar à vontade para a gente falar tudo aí sobre o Papão. Vamos falar sim de Papão do Norte. Você vai contar todo o elenco do Motoclube. Você pode ir anotando, viu, Jean Carlos? Quem vai tirar tudo aqui do ano para saber qual vai ser o elenco do Papão do Norte para 2026 e também, claro, que vamos falar do Sérgio Murilo, né? Foi boleiro mesmo, Sérgio Murilo? A gente teve uma vida esportiva também para ele. O que o Vinícius falou aqui é verdade? É verdade, é verdade. A gente, na época, estava no futsal, desde os 10 anos ali, eu sou daqui do São Francisco, né? Vizinho aqui da TV Mirante. Nascido e criado em São Luís? Em São Luís, exatamente. Sou aqui do São Francisco, inclusive. Na época da geração de ouro do futsal, da década de 90, a gente teve assim, uma grande equipe que foi o Girassol. A gente era dali daquela equipe, a gente, na época, eu conheci... O Isone era de lá, não era? Isone foi um dos nossos professores. Começou com o Francisco, com o Chiquinho, lá, de que agora foi para Chapadinha, depois o Silvano Salgado, irmão de Sóstenes, depois o Isone, depois Jorge Gobel. Então a gente teve, e depois, também Vinícius Sandor, enfim... E em 99 a gente era a seleção maranhense e aí estava viajando para uma competição. Após essa competição, Vinícius assumiu o Motoclube em 99, quando foi eu, Giovanni, Marcinho Guerreiro, que ainda não era batizado como Guerreiro. Era o quê? Marcinho o quê? Era Marcinho. Chama o Marcinho que ele atende. Então, aí a gente teve essa oportunidade no moto. Antes disso eu já tinha ido no Vitória da Bahia, né, do Bahia, enfim... quem ficou de verdade no moto naquela época foi o Marcinho, o Giovanni ainda acho que jogou algumas partidas, Thomas eu não lembro se jogou. Que ano, Sérgio? 99. 99 mesmo? 99. Em seguida Vinícius ficou um período, depois eu acho que assumiu no lugar dele Brasília,
Zé Carlos Brasília. Zé Carlos Brasília assumiu o Aí lugar já dele. no moto que tu fala o futebol campo. Foi esse ano que o Futebol, Vinícius contou que foi campo, campeão, né? É. E aí as pessoas perguntam, não, tu jogou, eu não cheguei a me profissionalizar nessa época do moto. A gente treinou durante o período, treinava lá no Moropóia, São José de Ribamar, e aí o desgaste era muito grande, aí veio as lesões, eu tive Aquele muitas meme, lesões de aquele joelho. meme, se não fosse joelho. Se não fosse joelho, exatamente. E aí a Não gente... dá pra trocar o joelho, né? Não dava, exatamente. Mas assim, Ali tenho tinha muito quantos orgulho. anos, Sérgio? 19 anos. 19 anos, é. Já sentia joelho mesmo? Na verdade, eu tive essa lesão com 16. Nossa. Uma prévia Mas também de ligamentar mesmo? problema ligamentar, uma prévia de também para uma fase nacional do futsal de Taça Brasil. A gente ainda jogando seleção maranhense, a gente teve essa lesão aí que nos acompanhou depois durante um tempo, a gente ainda tentou. Ainda fui no Bahia em 99 ainda, mas aí... Já no campo mesmo. Já no campo, já no campo. Você jogava de quê, Sérgio? No campo, na verdade, quando eu fui para o Vitória em 94, eu fui como ponta, né? Tinha 14 anos, depois foram me mudando, joguei de volante, de meia. Ah, então desde cedo você já jogava nas duas, né? Futebol e campo, né? Sim, Futsal na e campo. verdade, a gente veio do futsal e teve na época que aqui tinha aquela competição que era juniores, que teve a Taça Cidade São Luís, futebol júnior. Doutor Dominici? Lembro. Inclusive, eu acho que quem ganhou a primeira foi o Vitória da Bahia, exatamente Vitória da em Bahia. 94. Eu acho até que não foi a primeira, foi a única, né? Eu acho que foi a única. Morreu ali logo. E aí Foi da vieram... prefeitura, o Rubens Soares, Sim, que era o secretário adjunto. Nós não tinha Sendel, não tinha secretário de turismo. Era Fundel, né? Não. Na época era SECMA, que era a Secretaria de Cultura, Turismo e Esporte. Do E município. aí tinha o secretário Aldo Leite, Sim. professor Aldo Leite, Teatrólogo. o geral. Aí vinha os braços. Aí esporte. O Rubens Soares e o Vinícius trabalhava com ele também. Sim. Era aqui no São Francisco. Inclusive, assim, vou tentar ser bem breve. Só para ver, esse torneio parecia do nada. Ele derramava de gente no estádio Nilzinho Santos. O Nilzinho Santos não cabia de gente para assistir. Vitória da Bahia, não sei quem, né? Esporte. Era. Então, a gente houve essa competição e o nosso professor da época da escola trabalhava nessa secretaria. E aí ele chamou a gente para ir fazer uma peneira, aquele peneirão mesmo. Fizemos uma peneira no Nilzinho Santos e depois uma no Marista, no campo do Marista, lá do centro. E aí a gente foi, eu e mais 2 amigos, a gente foi para o Vitória da Bahia em 94. E aí eu sou amigo do observador até hoje, o Luciano Reis. Teve uma passagem pelos Estados Unidos, futebol feminino, Vitória, Bahia. Enfim, até ainda agora ele curtiu uma das postagens que eu fiz, a gente criou essa amizade. E aí teve essa oportunidade de Já foi ingressar. ali que o Vitória te viu? Sim, exatamente. A gente foi diretamente para o Vitória. Aí a gente passou ali 8 meses no Vitória. Eu me lembro que foi no ano que a Ayrton Senna morreu. E o Vitória tinha sido vice-campeão em 93 para o Palmeiras. Né? Ainda estava lá no Vitória. sim. Alex Alves, Dida tinha acabado de ser da vendido. Parmalat do Palmeiras. Dida tinha foi acabado pro de ser Cruzeiro. vendido para o Cruzeiro. É Mas Edilson, ainda... né? Tava nesse time? Não, Edilson não. Era Era Paulo depois. Zidoro, era Não é o João Paulo Zidoro Marcelo. tradicional, É, foi o o outro, Atlético. é O outro. Paulo Zidoro, Alex Alves, falecido Alex Alves, Sim. o Isso. Atlético Mineiro no Vasco. Enfim, Dida foi de lá pro Cruzeiro, Dida depois nesse pro ano, Corinthians. Desse ano já tinha saído. Vampeta, Júnior, o lateral esquerdo de Isso, 2002. que foi pra Copa de Isso, 2002. né? Reserva de exatamente. Roberto Carlos. né? Isso, a base do Vitória sempre foi uma base muito Depois foi pro forte. Né? Palmeiras também. Era. Era uma base muito forte, revelou muitos jogadores bons. E a gente teve a oportunidade de passar ali do dia 1º de janeiro de 94 até o dia 11 de agosto do mesmo ano. A gente teve a possibilidade também de jogar uma competição, uma sul-americana em Minas Gerais, né? E é óbvio que a gente fala, eu nunca gostei de falar isso assim abertamente, porque sempre tem essa mesma história do joelho. Né? Nessa competição tinha só um meia, que acredito que vocês devam conhecer, que também nascido em 80, foi campeão do mundo em 2002, um dentuço do Grêmio. Conhece? Ronaldinho, Disputou tava lá. essa competição. Aí já arriscava todo mundo. Ronaldinho Gaúcho. Ah, o Gaúcho, Sim, é. sim. Ele é nascido em 80 também. Naquele time do Vitória, o Vitória foi num outro modelo, semifinal do Campeonato Brasileiro, que o técnico do Corinthians era o Mário Sérgio, que era ex-Vitória. Mário Sérgio, E aí, Ponte de o Paiva. Corinthians saiu com aquele trio caipira, que era Valber nosso aqui. Ó, aqui o Vitória era de Rivaldo, 93. não era? Leco, Rivaldo e Valber. Isso, eles foram chamados de caipira porque eles saíram do time Mojimirim. do Mojimirim. Olha o time do Vitória de 93. Puxei aqui. Dida, Rodrigo, João Marcelo, China e Renato Martins. Gil Sergipano, Roberto Cavalo, né? Roberto Cavalo, treinador. Cavalo. Paulo Isidoro, que a gente citou. Alex Alves, né? Já nos deixou. Claudinho e o Juliano Paris. É Paris ou Paris?
Nem lembro desse aqui, não. Juliano, Juliano. Era só o Juliano que chamava. Era só chamava Juliano depois foi Juliano. pro Palmeiras. Fabinho Evandro. Técnico Fito Neves. É. Fito Neves. É. Fito Neves é da geração do Carlos Alberto Silva, não é? Daquele time lá que tinha muito interior de São Então, Paulo. quer dizer que é verdade esse bilhete mesmo, viu, Testador? É. Então, o Sérgio Murilo... Pode até não ser letra por letra, viu? Tem as suas controvérsias, né? Porque geralmente no futebol tem muito dessa cultura ainda, né? Primeiro quer saber se jogou e tal, porque na verdade o ter jogado às vezes valida aquilo que você fala, né? Então assim, existe essa cultura, mas assim, eu respeito na verdade todo esse processo, essa dicotomia entre a prática e a teoria que permeia muito o futebol, porque assim, eu acho que é como um avião de duas asas, não dá para voar só com uma, né? Acho que é importante ter essa vivência, ter essa vivência ter essa vivência no futebol, no esporte, ela é muito importante, sobretudo para as experiências prévias para você trazer para cá. Nós somos hoje o resultado de tudo aquilo que a gente já aprendeu na vida. E você como executivo de futebol, Sérgio, né, que está montando inclusive o time do Motoclube, junto com a diretoria, claro, com a comissão técnica. Montou recentemente o Lago Verde. O Lago Verde, o Bacabal, o Babaçu, enfim. Já alguns trabalhos aí. Sabe que tem aquela receita mágica, né? Vamos unir experiência com juventude, né? Acho que é a mesma coisa, você unir a prática com a teoria é muito importante. Agora, quando você tem só um braço, é possível você realizar um trabalho sem ser jogador de futebol, sem ter jogado? Absolutamente. É possível não ter uma vivência teórica? Mas o ideal é justamente fazer esse café com leite, né? Com certeza, com certeza. Não existe uma forma apenas de ganhar. Claro. Aí você vai ver grandes treinadores aí, do estilo boleirão aí, como o Renato Gaúcho, não que ele não tenha estudado, né? Até faz o curso lá nas férias dele lá, né? Então, assim, aí você vê alguns técnicos estudiosos, né, que também ganham. Então, assim, não existe uma forma apenas de ganhar. O italiano... O importante é ganhar. Hein, Sérgio? O cara fala que o Carleto é boleirão, pô. Ganhou tudo, é só vestiário, né? Mas eu não sei não. Recentemente isso aí, eu até mudei esse conceito, porque o Moto teve o Mário Júnior como presidente, foi jogador, fez até gol no Sampaio, vestindo na camisa do Moto. Foi um dos piores presidentes que eu já vi passar no Moto. Não entendia de nada. E aí, eu não tô falando nem de administrativo, eu tô falando do contato com o jogador. Justamente isso que ele tá dizendo. Ele viveu o vestiário. Não, tem muita gente que jogou e não se tornou bom presidente nem bom técnico. Mas tem pelo menos um mínimo, né? Dizem que o melhor jogador do planeta de todos os tempos não saberia lecionar sobre a bola, mesmo né? dizia que ele não queria. Ele preferia a lembrança do craque do que se arrastar treinador, né? Eu era criança e me lembro que o Pelé disse que, olha, a Colômbia vai levar de rodão essa Copa do Mundo. E a Colômbia até agora está esperando chegar E tinha aquele Copa, né? Paulo Vinícius Martins dizia, Pelé com o pé é uma coisa, mas não, Romário disse, né? Romário disse que Pelé calado é um poeta. Mas o Pelé tinha suas opiniões, claro, né? Pô, Pelé, né, gente? Dispensa. Mas nesse momento atual nós temos muito ex-jogador, treinador, né? Mas como disse o Sérgio, né? Não há receita pronta, nem é uma lei para isso, uma regra. E principalmente porque a gente tá tratando de um assunto que é imponderável. O futebol, daqui a pouco uma bola na trave entra, você é o cara. Você é o sucesso. Você é a fórmula do sucesso. Porque daqui a pouco a Alemanha campeã e dá um 7-1 no Brasil foi porque estava em Salvador lá, estava na Bahia, bebendo da água, estava no litoral. Aí daqui a pouco o Brasil é eliminado na Copa com o Quarteto Fantástico, que dispensa apresentações no quesito talento. E é porque tava com festa demais. Então, assim, é aquela história de que diria aquele poeta contemporâneo, João Ricardo, que a gente... Como é o poeta que dizia? Ele dizia, ganhe jogo. Ganhe jogo. Eu chegava, mestre Francisco de Arte, conhece o Francisco de Arte? Chegava no treino do Sampaio Corrêa, naquela época que a gente chegava a treino, conversava, olhava... E o time ganhava, viu? Quando a gente assistia treino coletivo, tudo, né? Uma coisa igualzinho do Francisco de Arte. O João Saldanha, um dos maiores, o homem mais inteligente do mundo. Ele chegava, o presidente da CBF, não sei, até o presidente da República, Gastas Médici, chegava no treino, cadê Saldanha? Ele estava lá em cima tomando. Aí dizia, mas professor, o senhor não tá... Ele, rapaz, eu vou ensinar Pelé a jogar, Rivelino jogar, deixa ele lá. Diá era desse naipe. Solta as feras. Só pra lembrar, o Diá, eu chegava lá no treino, né? O Sampaio subiu com o Diá, inclusive. Aí não há gente aqui em São Luís do Maranhão com mais moral do que Francisco Diá. Eu chegava no treino para tirar uma onda com ele, né? É na televisão, é no rádio, não se fala em outro nome, Francisco Diá. Aí ele no meio da galera lá, deixa eu perder pra tu ver, ganhe jogo. Acabou a vida, E que é isso, né? E aí, às vezes ele não tava dando treino, tava o auxiliar, esqueço o nome agora, quem puder que me lembre. Aí e aí, Diá, não vai dar o colete? Não, na hora eu mexo lá minhas peças, né?
Auxiliar é pra isso. Ele ficava assistindo o treino de longe, Perfeitamente. Era um aluno de João Saldanha, né? Um aluno de João Saldanha. Eu pago auxiliar é pra isso, viu? Tranquilo. E o auxiliar, finalização, defesa, E ataque. corria Aí, na- feito doido dentro do Na campo. hora do coletivo, o homem ficava lá com o apito na boca. Quero dar um abraço ao Francisco Diá, grande nome aí. Onde também. estiver. Onde estiver. Ah, esse Tá no sempre- Piauí, no clube Piauí. Isso, no Piauí. É, acho o que Sugar ele é Rato. o Sugar Rato. Ah, no não, Piauí, CAP no Piauí, não. O CAP é no o Piauí. clube Que foi o Atlético campeão Piauí. esse É o ano. Piauí, Esse tradicional. Acho que agora ele está treinador, numa outra função, né? Acho que é coordenador técnico, Exatamente. supervisor, alguma coisa. Mas já estamos no ar com o nosso resenha, como vocês já ouviram, o executivo de futebol do Motoclube, Sérgio Murilo, é o convidado de hoje. Intervalo rápido e a gente mergulha no Papão do Norte. Resenha. O esporte em debate na Mirante News FM. Oferecimento Cervejaria Dona, Casa Faria, Refri Center, Fábrica dos Óculos, C&A Sports, Fitabras Ferpasa, Retífica Pontual, VM Sports, vem que tem. Entre em forma com a C&A Esportes. Tudo pra academia. Halteres, anilhas, barras e pesos. Colchonetes, tapetes, tatames, kimonos, sacos e luva de boxe. Bicicleta ergométrica e aparelhos de abdominal. A C&A Esportes tem bolas, troféus, medalhas, equipagens, tênis e chuteiras. Camisas do Sampaio, Moto, Maranhão e do time do seu coração. Tudo no cartão ou à vista com desconto. A Avenida Magalhães de Almeida, 35, ao lado das lojas Cruzeiro. Não é promoção, preço baixo é na Fábrica dos Óculos. Óculos completo a partir de R$ 199,90. Armação e lentes Transitions, anti-reflexo, visão simples, R$ 399,90. Lentes progressiva Transitions, óculos completo, R$ 499,90. Pague no seu cartão. Fábrica dos Óculos, Rua do Sol 479 no centro. Telefone 3221-0097 e na Avenida Gonçalves Dias 711, em São José de Ribamar. Ligue 3224-0136. Você procura soldas, abrasivos, fitas, equipamentos de segurança, ferramentas manuais e elétricas com o menor preço? Visite a Fitabras na Avenida dos Franceses 321, fone 3243-8094. E a Ferpasa, onde você encontra ferramentas, parafusos, soldas e abrasivos. Avenida Guajajaras 1B, Jardim São Cristóvão, fone 3245-6681. Distribuidoras Norton, Cartografite e Starret. Venda nos cartões em até 3 vezes sem juros. Fitabras e Ferpasa. Compromisso e responsabilidade crescendo com As você. festas de final de ano estão chegando e você já sabe, a Casa Faria está sempre celebrando com você. Prato de mesa em porcelana, só R$ 11,40. Talheres em inox, faca para churrasco, garfo de mesa, colher de mesa, só R$ 3,40 a unidade. Mega promoção, taças de vidro e cristal, vários estilos. E no Black Novembro da Casa Faria, um mês inteiro de ofertas e oportunidades para o seu negócio. Bar e cozinha com a gente, Coama e Mercado Central. As primeiras notícias do dia. Tudo o que você precisa saber antes de sair de casa. Mirante News hoje, na 104,1. De segunda a sexta, às 5 da manhã. Mirante News FM, a rádio do esporte. Afonso Diniz. Ao vivo e sem cortes, no ar com o seu resenha, com João Ricardo, com Tércio Dominici, com o convidado especial de hoje, executivo de futebol, o Sérgio Murilo, que está com a gente. E eu já quero saber se o Moto está escalado para o jogo de Só domingo. dar o placar logo aqui, né? O América e o IAP, né? Isso. No programa. O América ganhou de 1-0. 1 a né? 0. 1-0. Exatamente. Jonathan Primeiro Lima, jogo. 6 minutos do segundo tempo. Isso, A é. gente vai mergulhar daqui a pouco sobre a questão do IAP. Que tem um jogo Mas de o volta. Moto está escalado para o jogo de domingo, ô Sérgio Murilo? Eu Vem cá, converso- o Moto vai jogar domingo, De né? vermelho, de vermelho e preto. É mesmo. Não sei se com o segundo Em uniforme. que campo? Qual dos dois? Eu conversava hoje à tarde com... Ele disse que a gente tinha contratado um time de futsal, agora já está no futsal, porque a gente está apresentando aí os atletas aí paulatinamente, né? Então a gente agora eu já disse para ele, não, a gente já tem um time de campo com mais algumas reservas. A apresentação é que está sendo aí gradual, acontecendo de forma gradual. Mas a gente já tem, acredito que uns 14 a 15 atletas aí já com pré-contrato assinado. Basicamente uma equipe formada por atletas maranhenses que jogaram o Campeonato Maranhense esse ano, atletas maranhenses que já disputaram essa competição, estavam em outros estados. Juntamente com alguns atletas da base, alguns atletas que vão retornar para o Moto, que estavam emprestados a outras equipes, caso Paulinho do IAP, Paulinho, sim. E juntando com alguns atletas que a gente vasculhou aí no mercado,
atletas que já passaram, inclusive, por aqui pelo Campeonato Maranhense, como o caso do Hudson, né, que já vestiu a camisa do Sampaio, volante, altos, retrô, enfim. E alguns atletas que chegam no Maranhão pela primeira vez, mas dentro, primeiro, de uma perspectiva de alinhamento com a comissão, de uma característica pedida pela comissão, e, sobretudo, atletas que venham com fome. Talvez pode ser fome? Com fome. Não de frango e nem de manga, mas fome mesmo de ainda... Com vontade mesmo. Com vontade, porque eu acho que basicamente o motoclube, a torcida do moto, cobra que nós tenhamos dentro de campo atletas que realmente tenham vontade, tenham raça. Se você hoje, é fato, isso aqui não é uma conversa, é fato que o moto enfrenta problemas financeiros, assim como o futebol maranhense de um modo geral. Porém, o moto jogou no campeonato estadual e depois paralisou as suas atividades. Então, sem perspectiva de competições nacionais, sem perspectivas de cotas, então que é um agravante a mais dentro desse cenário que é para todos os clubes. Talvez você tire aí o Maranhão, você tire aí o Imperatriz, o IAP, que tem Copa do Brasil, mas fundamentalmente essa carência financeira do futebol maranhense, ela implica em todas as equipes. E para as equipes que ainda não têm a certeza do calendário, isso muito mais, né? A gente encontra dificuldade quando a gente fala, a gente aborda o jogador para trazer para o moto, a primeira pergunta é calendário. O atleta, ele quer a segurança de um contrato mais longo. Ele não quer vir para cá. Embora a camisa do moto tenha seu peso, tenha sua visibilidade, e isso a gente percebe que o atleta realmente fica muito honrado com isso. Honrado com o convite do motoclube. Inclusive, às vezes, a gente já teve ocasiões, Teste, de... o moto, eu só não vou porque eu tô com um pré-contrato, mas, poxa, me interessava demais eu ir pro moto e tal, pela visibilidade. Então, tudo essas situações que fazem parte do mercado. Já tá fechado com alguém, já tá... O moto tem tamanho mesmo, né? Tem tamanho. Agora, a gente também precisa ser realista. A gente não tá aqui para ser encantador de serpente, tá contando história. Acho que a gente tem que trabalhar muito, tem que tentar montar um time competitivo, tem que tentar... montar um time competitivo para que a gente volte a figurar, primeiramente, entre as equipes que garantem diretamente a vaga nas competições nacionais. E, obviamente, depois que você consegue isso, aí sim, os clássicos, o peso da tradição do moto, da camisa, aí é outra história. Agora, Sérgio, quando você vai para os clássicos aí tem todo esse contexto aí também histórico, né? Sérgio, João Ricardo, só para lembrar, eu estava falando sobre o jogo de domingo, porque domingo tem o jogo decisivo para o Motoclube. O Moto joga com quem? Moto Sampaio? Moto Máquina? O Brasil de Pelotas / Moto está na final da Copa FGF, que é a Copa lá do Rio Grande do Sul. Eles vão jogar amanhã, a partida de ida, Aimoré e Brasil de Pelotas, e a partida de o jogo amanhã às 7 da noite, 7 da noite... 6 horas. 18, 6 horas. O de amanhã. O de amanhã, porque pra mim tá 19. Amanhã o jogo é Aimoré e Brasil, né? Isso, Aimoré e Brasil. Se não me engano é de São Leopoldo, esse Aimoré. Enfim, e o jogo do domingo tá 19 aqui, também é 18? Tava 3, então deve ter mudado hoje, né? A federação deve ter mudado hoje. Tava 3 da tarde, domingo lá. Dia 30. Enfim, amanhã os dois jogos, domingo. amanhã e domingo. E se o Brasil de Pelotas for campeão, o Moto estará na Série D, porque a gente explicou isso aí há algum tempo, né? Desde o calendário. Se o Brasil de Pelotas pegar a vaga estadual, ele sai do ranking, o Moto que tá abaixo dele no ranking entra. A mesma coisa do Tocantinópolis, só que o Tocantinópolis só é para dezembro. Inclusive, houve esse adiantamento. E a gente tá, inclusive, com uma pergunta para você. A gente tá, neste momento, com a enquete para saber qual a sua opinião, né? O Moto vai jogar a Série D? Depende do Tocantinópolis e depende do Brasil de Pelotas. O Tocantinópolis chegar à final... E também não é como o bolão, que a resposta é logo, né? E lembrando que não são as duas coisas, é uma coisa ou outra, né? Então, a pergunta está no ar, você pode participar efetivamente, né, João Ricardo? É isso daí. E aí, a pergunta é justamente essa, Sérgio. Eu acredito, até porque o Moto, qual é a vantagem do Moto nessa torcida? Incrível que tá 50-50, viu? A nossa batido, né? Faz tempo que eu não vejo um empate desse, né? Na balança. 50-50. Outro boliviano aí. Pra não dar certo. Pra não dar certo. Acho que a vantagem do Moto nessas duas disputas aí é que o Moto tá torcendo pros, eu entendo, favoritos. O Brasil de Pelotas é o favorito contra o Aimoré e o Tocantinópolis é o favorito contra o Gurupi. Por quê? Pela estrutura, pelo tamanho, pela camisa.
Então é uma vantagem, mas é futebol, a gente tem que esperar resolver em campo. E ninguém sabe também como o Brasil tá lá, que esse Aimoré sempre disputou. Não, eles estão bem, tanto é que eles estão na final. A gente não sabe como é que o Tocantinópolis e o Grupinho vão chegar, porque eles estão montando o time agora. Agora, sobre essa final que o Brasil de Pelotas faz com o Aimoré, acredito eu que o Brasil de Pelotas garantindo o título e o Moto vindo para a Série D. A partir da próxima semana, esses contatos que você está falando, que está fazendo com o jogador, às vezes o jogador diz, eu queria ir e tal, mas tem um calendário. Aí o papo já é outro? Aí o papo já é outro, com certeza. Porque aí há primeiro uma perspectiva de receita diferente, uma perspectiva de calendário. O ano não termina em março. O ano não termina em março, exatamente. E aí a perspectiva. Quem tá no brasileiro tá por cima, né, meu? A perspectiva muda, né? E aí passa a ser realmente se efetivar a possibilidade de o atleta vir de mais qualidade, vir realmente vestir a camisa do Moto e a gente conseguir realmente montar um time também dentro das possibilidades, mas talvez com um nível maior. Tem algum jogador ou jogadores que tu entrou em contato recentemente que deu aquela segurada, o jogador, e aí tu vai voltar a ligar para ele depois se o Moto garantir essa vaga na Série D domingo? É muito dinâmico essa situação, porque assim, o mercado ele tá muito aquecido. Ele se movimenta muito. Hoje, eu acho que a maior parte das equipes vai agora jogar os campeonatos estaduais. Sim. Então, assim, tem muita equipe que também não tem calendário, mas de uma forma ou de outra tem um poder financeiro maior. O Pará hoje tem um poder financeiro maior, mesmo com equipes que não têm calendário, mas tem um poder maior do que as equipes maranhenses, é um fato. As equipes do Piauí. Hoje o Piauí tem força, tem força financeira, inclusive, quando a gente conversa. Se movimentar no mercado, com certeza, né? Com certeza. E para vocês acenderem a vela na hora certa, eu tô aqui no Instagram do Brasil de Pelotas, 7/7, viu? 7 da noite, 7 da noite. Então mudou hoje a federação. Estádio Cristo Rei, publicaram ontem isso aqui, ó. Estádio Cristo Rei, quinta-feira, amanhã. Estádio Cristo Rei do Aimoré, o jogo 7 da noite, domingo 7 da noite. A turma tá até dizendo assim, ó, melhor horário impossível, os comentários porque era 18h03, né? Venda de ingressos, né? Torcedor chavante marca a presença. Acho que, como o João Ricardo disse, pode dar tudo errado? Pode, mas assim, os favoritos estão na mão do Moto. Pode dar certo. Pode dar certo, a gente tá muito otimista em relação a isso. Como eu te falei, a gente tá com duas perspectivas, uma de estadual, porque quem está à frente das coisas não pode ser pego de surpresa, tem que planejar as duas possibilidades. Inicialmente um planejamento para o estadual, sem a competição nacional, e um outro com a competição nacional, que agora, aí Sérgio, muda um pouco de figura. Se desse tudo certinho logo domingo, era uma beleza, né? Com certeza, porque aí a gente realmente pula algumas etapas. Né? Pula algumas etapas. Vai ter um mês. Ficar esperando o Papai Noel 24 de dezembro. E aí a gente... Mas o pior literalmente. 4 jogos, que loucura, hein, João? 3 da tarde. Lá é 3 da tarde. Do jogo ser meia-noite, né? 3 da tarde. Mas ainda bom que não vai dar meia-noite. Mas também o Moto tava... Papai Noel vai chegar mais cedo. Mas vocês vão lembrar que o jogo tava marcado para janeiro. Não, uma orientação da CBF. Vocês querem estão ficando doidos? Vamos ver. Mas não pode trazer para dia 23, meu irmão? Pois eu também acho. Botaram 20 e 23. Eu acho que os clubes devem ter pedido, né? Porque eles tempo, estavam preparando para janeiro. Acho que um tempo mínimo de preparação, porque eles vão apresentar no dia 1º de dezembro. Então, pelo Nem menos. apresentaram ainda, né? Não, 1º de dezembro apresenta para poder jogar a partida dia 20. E a gente tá então, lembrando que a gente tá olhando nosso umbigo aqui, que é a questão do Moto I ou não para a Série D. Mas eles querem ser campeão do estado. Não, porque e as finais, isso aqui é semifinal. Vem cá, mas o Tocantinópolis dançou por essa via, dançou geral? Não, é assim, isso é uma semifinal de campeonato. Certo. Se ele passar para a final, o Moto já tá dando parabéns, porque lá no Tocantins, o Tocantinópolis ele vai via estadual ou campeão ou vice. Se ele for campeão ou vice, ele vai pegar a vaga via estadual. Então ele sai do ranking, ele também tá acima do Moto. Então, pra gente, se o Tocantins tá na final, se é campeão ou não, o problema é o Moto passa também. Isso pode até não importar, se domingo o Brasil de Pelotas for campeão. Mas eu digo que o Tocantinópolis, mesmo que ele perca, ele vai estar no brasileiro. Sim. No caso da Série D, sim. Mas ele não vai avançar para uma disputa de título, né? Que seria para... aí o que é interessante... Porque se ele perder, aí é o que é ruim pro Moto. Por que é ruim? Porque ele pega a vaga via ranking. Porque ele tá acima do Moto. É ruim pro Moto. Porém, para ele não. Nesse período de Série D. Nesse período, o Maranhão já confirmou amistoso, o Moto também deve ter nesse período. Então, enquanto vocês vão estar preparando amistosos de pré-temporada, eles vão estar decidindo vida de 2025 também. Tem isso, né? O Tocantins. Com certeza. Na verdade, a gente também está fazendo esse planejamento de algumas partidas, já entrando em contato
a gente, na primeira vez que eu estive aqui, eu até falei contigo sobre isso, essa questão também de a gente voltar a ter alguns movimentos, que é levar as equipes da capital para o interior do estado. A gente está vendo a possibilidade de levar o moto para fazer um amistoso no interior do estado, porque a torcida dos grandes clubes... Contra quem? Aí a gente está vendo aqui cidades próximas aqui, Rosário, Morros, que já... Cidades que vai no mesmo dia e volta. Cidades próximas. Locais, né? Selecionados locais para a gente tentar fazer bom. esse... E levar realmente a equipe grande da capital para o interior do estado, porque não é apenas um jogo amistoso, é um evento de levar o jogo moto, fora, né? Exatamente, levar um moto para uma cidade como essa. Agora você vê que o Sampaio vai fazer uma pré-temporada aí, acho que é Humberto de Campos. Então, assim, não é apenas uma pré-temporada, é levar um grande clube para o interior do estado, aproximar do torcedor que normalmente no seu cotidiano não vê um grande clube ali no seu dia a dia, né? Então, acho isso super válido. E a gente tem que realmente, aí falando agora, não como alguém que está ligado ao moto, mas alguém que está ligado ao futebol, eu acho que a gente precisa fazer realmente alguns movimentos para que realmente a gente consiga fazer com que o torcedor crie esse ânimo novamente para estar presente no cotidiano das equipes, Maranhão, Imperatriz, no interior do estado talvez isso seja mais próximo, mas com as equipes da capital. Lotar novamente os estádios, irem assistir, acho que a gente precisa gerar outros movimentos para que realmente a atenção do público se volte novamente ao futebol maranhense. Papo bom, passa rápido. 18h30 já, Nonato Costa. Resenha. O esporte em debate na Mirante News FM. Oferecimento Cervejaria Dona, Casa Faria, Refri Center, Fábrica dos Óculos, C&A Sports, Fitabras Ferpasa, Retífica Pontual, VM Sports, vem que tem. Hora certa, Manancial Segurança Privada, confiança legal, proteção real. 18h32. Você sabia que a nova lei da segurança privada está em vigor no Brasil e que contratar empresa clandestina sem autorização da Polícia Federal pode gerar multas, processo criminal e riscos reais à segurança da sua empresa ou indústria? O Grupo Manancial é autorizado pela Polícia Federal e cumpre todas as exigências da nova legislação, profissionais treinados, estrutura moderna e compromisso total com a sua proteção. Grupo Manancial Segurança Privada, 98 3089 0979. Tem que tem atacarejo! Aqui tem sempre o menor preço. Tinta acrílica Eucalar 18 litros, 146,30. Vaso sanitário caixa acoplada Herve, 330,91. Panela de pressão 4 litros e meio Panelux, 51,37. Aqui tem no Agro a Obra. Tudo para o seu negócio. Soluções completas para profissionais da construção e instalação. Avenida Guajajaras, retorno da Forquilha. Loja aberta todos os dias. BM Esportes, a mais completa loja de material esportivo em São Luís. Bolas, troféus, medalhas, chuteiras, kimonos e tênis, bolsas, mochilas e artigos para funcional. Tudo para malhação, boxe, balé, hidroginástica e a camisa do seu time na BM Esportes. Pague no cartão. BM Esportes, Rua da Paz 219 Centro. Telefone 3232-9898 e o WhatsApp 988261821. Urologista Dr. Paulo Roberto informa a temperatura. 29 graus. É Dr. Paulo Roberto, tá certo. Meu amigo, você que tem mais de 2 filhos ou então que não deseja mais ter filhos, você pode fazer um procedimento cirúrgico chamado vasectomia. É aquela cirurgia que permite que o homem não tenha mais filhos. Para fazer essa cirurgia, você precisa ter no mínimo 21 anos e não precisa da liberação da parceira. Então, se você não deseja ter filhos, agende a sua avaliação e vamos resolver seu problema. Siga no Instagram, @urologista Dr. Paulo Roberto. Fone 3313-3000. Dr. Paulo Roberto, tá certo. As notícias policiais na Mirante News FM. Rádio Patrulha, de segunda a sábado. 13h. Futebol é na Mirante News FM. Afonso Diniz. Ao vivo e sem cortes, no ar com seu resenha, em nome de Refri Center, refrigeração, de C&A Esportes, de Casa Faria, de BM Esportes, de Fábrica dos Óculos, de Grupo Fitabras Ferpasa, de Cervejaria Dona e de Retífica Pontual. Estou com o Tércio Dominici, com o João Ricardo, com o Sérgio Murilo, executivo de futebol do Motoclube. Você falou ainda há pouco da montagem do elenco, Sérgio, que está sendo feita com a comissão técnica. Qual é a comissão técnica do Moto?
A comissão técnica, preparador de goleiros, preparador físico, auxiliares, analistas. A gente está já debatendo sobre nomes, sobre a perspectiva de que perfil de atleta nós vamos querer para desenvolver o trabalho para 2026. Até porque ainda, sobre a questão de treinador, ainda está essa... É o Jário Nascimento mesmo? Aí a gente tem vários nomes aí ainda discutindo, né? Mas essa comissão, esse staff, a gente já tem definido. Esse treinador, ele chega, o Jário possivelmente vai ser, né? O João Ricardo já disse que vai ser ele, né? O Moto tá fazendo... 6 de dezembro é por isso mesmo? É porque ele vai ser campeão lá da Série B? Porque, gente, pode ser que sim, pode ser que não. O Jário tá lá no Palmas, Tocantins, está resolvendo sua vida final para vir pro Moto. Mas assim, se não quiser citar, e você não quer, me parece... o clube não pode falar, a gente antecipa. A gente antecipa aqui. Mas assim, tá com essa... não tem problema, a gente ajeita. O mecanismo, ele vindo só, vem com quem? A comissão vocês estão montando, é a comissão dele? Como é que é isso, costurado? Na verdade, assim, é prático que o treinador ele venha com as pessoas de confiança. E lá ele as tem pessoas... quem? Eu não sei como é formada a comissão dele lá, né? Não sei quem são as pessoas de confiança dele. Eu digo de um modo geral, os treinadores gostam de estarem acompanhados de pessoas de confiança. Claro. Eu acho que isso é válido. Normal. Porque você vai realmente compartilhar ali uma responsabilidade. Não se junta aqui com a permanente do Moto? Na verdade, o Moto hoje ele não tem uma comissão permanente. Na verdade, inclusive eu falei isso pro presidente. Quando você fala em uma comissão permanente, ela precisa ser uma comissão à parte da que vem. Porque assim, a gente não pode dissertar. Esse é um ponto de vista do Sérgio. É correto. Eu não posso impor que o cara trabalhe com alguém que ele não tem confiança. Ou que ele não conhece. Ou que ele não conhece, ou que não tem a mesma filosofia de trabalho dele. Perfeito. Eu acho que isso é um caminho para dar errado. Né? Eu acho que se um clube ele opta por ter uma comissão permanente, fora a parte a comissão que vem. É uma comissão paralela. Paralela. Qual o objetivo, ao meu ver, de uma comissão permanente? É que no meio do caminho tem algum percalço, ou seja, resultado negativo, ou seja, uma proposta melhor de um outro clube, faça com que o trabalho seja interrompido, você não tem uma ruptura total. Você já tem ali uma comissão que acompanha o dia a dia, que já conhece o trabalho que está acontecendo, o elenco, e aí automaticamente essa comissão, ela assume. Então, ao meu ver, esse é o papel de ter uma comissão permanente. E normalmente não a interferência no trabalho do treinador que está vindo. E normalmente essa comissão permanente é uma comissão de profissionais promissores, que estão maturando, que estão observando, que estão tratando com profissionais de grande envergadura e começam a maturar os seus trabalhos. Perfeitamente. A gente tem um grande profissional lá, que é o Fábio Nogueira, né? Preparador físico, fisiologista. Acredito que deva estar fazendo essa transição aí também para a área técnica, né? Está comandando a base já, né? Está comandando a base. E assim, uma das primeiras coisas que o presidente Arthur falou foi que ele queria dar uma prioridade à base. E assim, eu como professor de formação, eu carrego uma coisa comigo. A gente no Brasil, a gente tem na educação, os melhores professores, com os melhores currículos, eles estão na parte de cima, nas faculdades, né? Nas universidades. E o professor que faz a base do aluno é geralmente o professor iniciante, que está começando na carreira, ou seja, ao meu ver, isso é uma inversão de valores, porque quem está começando talvez não tenha ainda a experiência, o know-how que fosse necessário para construir a base do aluno. Uhum. E também, quando se fala de base no futebol, eu também acredito que se você quer investir em base, você tem que priorizar também grandes profissionais na base, e não o ex-atleta que está começando, é alguém que está iniciando a faculdade, vai colocar lá como estagiário, porque aí você não vai realmente... Isso não é valorizar a base. A base, ela passa fundamentalmente por você desenvolver atletas. E isso passa por ter um quê fisiológico, de didática, de algo que é muito importante e não pode ser colocado na mão de quem está começando. Obviamente que o Maranhão já tem, eu digo o estado do Maranhão, já tem muitos profissionais, preparadores físicos, preparadores de goleiro, treinadores jovens, mas com competência, né? E eu acho que é isso que tem que acontecer. Se quer valorizar a base, tem que colocar o profissional bom para trabalhar na base, porque é assim que é feito nos grandes clubes. Não se faz com alguém que está começando a carreira, porque você não vai... É um laboratório para ambos, tanto o atleta que está numa fase de desenvolvimento, como para o profissional que está num processo também de desenvolvimento profissional. Então, eu acho que aí a gente disse, se
se for para o Fábio ficar nesse início de trabalho, é para continuar na base, porque é um grande profissional. E aí eu acredito que ele também, por ser um grande profissional, já tem um lastro de grandes trabalhos aí, recebeu algumas propostas também. O Vinícius Saldanha confirmou ele aqui, foi auxiliar dele, exatamente, né? Exatamente. Ele está fazendo, acho que, as licenças aí, mas eu digo isso para deixar bem claro. Por quê? Porque nós já fomos interpelados por isso. Por que não deixa o Fábio? Tal, e às vezes, né, quando acontece essa pergunta, é bom a gente ter o direito de voz para a gente também explicar o porquê. Não é uma opção pessoal, que é um grande profissional, sobretudo é um grande amigo também meu, né, o Fábio, e a gente que sempre quer contar, sempre quer estar ao lado de bons profissionais, de pessoas que a gente confia. Obviamente que nem sempre isso é possível, ou seja, porque recebe uma proposta melhor do que a gente pode, ou Foi porque... o caso do Tuntum, não? Acredito que sim, porque aí continuar na base, a base é um plantio, é um trabalho a médio e longo prazo. O profissional é imediato, né? Então nesse modo, o Fábio não seguirá, né? A gente pode já dizer isso, né? Eu acredito que sim. Eu não poderia responder por ele, assim, mas eu acredito que ele deva aceitar a proposta. Mas ele segue comandando os treinos. Amanhã tem jogo, por exemplo, do Sub-15, né? Nesse momento ele está na licença dele da CBF, né? Ele tem um módulo que é no Piauí, até ouvindo Teresina. a gente aqui, né? E aí ele está fazendo esse módulo aí. Ele não vai estar acompanhando o Sub-15 no jogo amanhã. Contra o América, né? Quarta de final. E Sérgio, nesse contexto, só respondendo, essa comissão técnica vai ser montada a partir do Jairo, ou vocês também já adicionaram peças para trabalhar com ele? Na verdade, a gente tem contatos com vários profissionais. Ele vem trazendo alguém, que eu digo? Ele está trazendo... Assim, o treinador, já que você não quer citar já. A gente, quando contratou, está trazendo uma equipe de trabalho. Ele está trazendo quantas pessoas? Está trazendo três pessoas. É o que? É o preparador de goleiro, preparador físico daqui. Perdão, ele é de São Paulo, está fazendo mestrado aqui na UFMA, já teve passagem pelo Fluminense, pela Ferroviária de Araraquara, e a gente aproveitou esse profissional que estava aí, um grande profissional, que estava, não vou dizer de bobeira, vai compor a equipe. E o auxiliar. Então é o auxiliar, preparador de goleiro. O preparador físico, que é fisiologista também, nós absorvemos esse profissional que está... técnico, né? Auxiliar técnico, Vai ter analista de desempenho na comissão nesse momento? Nesse momento, não. A gente não vai ter o analista de desempenho. A gente, e aí tudo parte também dessa nova estrutura de Série D. Com a possibilidade de Série D, a gente deve dar uma encorpada nessa estrutura. Tá certo. Essa questão de manter a base, a gente falou ainda há pouco do IAP, o IAP disse que vai aproveitar 9, que já tem até experiência no profissional, né? Alguns estão indo pela primeira vez, mas a maioria desses 9 promovidos... Que ali também é sub-20, né? Já tá perto do profissional, né? Mas eles têm outras categorias, né? O Moto tem 15, tem 17 chegou até as quartas de final, o 15 amanhã pode chegar numa semifinal de Maranhense. Agora, Sérgio, você falando sobre essa questão do Fábio, como é que fica a base? Vai dar um tempo, volta já em fevereiro, volta em janeiro, como é que fica a categoria de base? Porque eu acho que é um trabalho que não tem como a gente esperar resultado em 6 meses, né? Não, com certeza, como eu disse, é um plantio, é um trabalho a médio e longo prazo. Agora sim, quando a gente fala de base, é algo muito mais profundo, não é só apenas manter ela funcionando, é preciso dar uma estrutura, é preciso dar condições para que esses meninos desenvolvam. E essa condição, ela passa por essa estrutura de dia a dia, essa estrutura de moradia, porque tem alguns atletas que são do interior do estado, estão lá no CT, lá no CT. Só que agora, quando começar o trabalho do profissional, vai haver essa ruptura, porque não tem como manter os atletas profissionais e a base lá ao mesmo tempo, pelo quantitativo e por uma questão também de legalidade, para a gente não misturar as coisas. Né? Então, assim, as competições terminam, né? Esses meninos com certeza vão, os que são daqui vão para casa, os demais do interior também vão, alguns podem ser aproveitados para ficarem treinando entre os profissionais, mas eu dizia fundamentalmente que a gente precisa dar as condições necessárias para que assim, o Moto está 7 anos sem ganhar. Então, que a gente não jogue na costa do menino da base a responsabilidade de levar o Moto. A gente precisa criar um ambiente favorável. 17, né? Mas assim, eu digo que a Sub-20 mesmo não avançando, tem atletas interessantes que vão estar compondo o elenco do profissional. Eu digo que a gente precisa criar um ambiente favorável. Né? A responsabilidade não está sobre esses atletas. Esses atletas será oportunizado para eles estarem compondo a equipe do profissional, exceto o Ian, lateral direito, que já jogou no profissional, né? O Paulinho, que já jogou no profissional. Está no IAP agora, emprestado, né? Então, assim, o Jean já teve 21 anos, já teve com a gente em Lago Verde, é um jogador que está um pouco mais acima, né? Mas, assim, o que eu quero dizer é que a gente precisa
a longo prazo, criar o ambiente necessário para que esses meninos possam ir para o profissional numa condição em que a equipe consiga acolher. Dentro de um fluxo para que os natural. meninos não se queimem, como se diz no jargão popular, né? A gente vai botar o menino sob a responsabilidade porque o moto não ganha 7 anos. Não queimar os garotos na língua da bola, né? Perfeito. É isso. 18 horas 45 minutos. Eu não sei se você percebeu, João Ricardo, enquanto a gente batia um papo aqui, o Teste estava ali anotando. Rapaz, ele tá com listão. E parece a lista de vestibular de 94, né? Eu acho até que não dá tempo agora. Antes de fazendo sinais aí. Pode dar logo agora? Depois do intervalo, o Teste Dominici vem com tudo isso e muito mais. Resenha. O esporte em debate na Mirante News FM. Oferecimento Cervejaria Dona, Casa Faria, Refri Center, Fábrica dos Óculos, C&A Sports, Fitabras Ferpasa, Retífica Pontual, VM Sports, vem que tem. A Refri Center Refrigeração trabalha com vendas em refrigeração doméstica, comercial e industrial, peças de reposição para máquinas, lavadoras e refrigeradores. Levamos até a sua casa a qualidade das nossas marcas. Orçamentos pelo e-mail vendas@refricenterma.com. Telefones 3231-7590 e 3231-1743. Refri Center, Rua Antônio Raiol, 570, Mercado Central. Refri Center Refrigeração, quem conhece recomenda. Cerveja Puro Malte Maranhense. A Dona é a primeira cervejaria artesanal 100% maranhense, feita por um time apaixonado por cerveja. Respeitamos e admiramos as grandes tradições cervejeiras, mas nas nossas receitas não faltam criatividade e ousadia. Atendemos pelo delivery, festas familiares, confraternizações, casamentos e eventos. Faça já sua consulta pelo WhatsApp 98189-8533 ou pelo link da bio no Instagram, @Cervejaria Dona. Sinta o sabor do verdadeiro Puro Malte. Retífica Pontual, a melhor retífica para o motor do seu carro. Traga o seu veículo e conheça a qualidade e o atendimento que procura. Orçamentos sem compromisso. Retífica Pontual é o melhor do seu carro novo de novo. Pague no cartão em até 5 vezes sem juros. Retífica Pontual. Conheça a qualidade dos nossos serviços e a pontualidade da entrega do seu motor. Rua Paulo Frontin, 1161, próximo à Avenida Kennedy. Ligue 3221 3730 e 3221 2296. Salve, salve, eu sou João Gomes e vim te contar sobre o Brasil Antenado. É a parabólica digital de graça para quem tá no Cade Único. Com o Brasil Antenado, você ganha o aparelho, a instalação e mais de 100 canais com som e imagem em HD. Tudo de graça, viu? Manda um zap pro 0800 729 2404 e pede a sua. Brasil Antenado, um programa do Ministério das Comunicações e da Anatel com a realização da EAF. A melhor companhia na sua noite está no Rota 104. De segunda a sexta, às 7, tem mais música e informação. Na Mirante News FM. Rota 104. Mirante News FM, a rádio do esporte. Afonso Diniz. Ao vivo e sem cortes no ar com o seu resenha. Estamos no bloco final com João Ricardo, com Teste Dominici, com o Sérgio Murilo, em nome de Refri Center, de C&A Sports, de Casa Faria. Doutor Dominici. Vou dar um grau aqui, você falou em doutor e em doutores, viu? Olha aqui, nosso doutor Nivaldo Soares, sim, médico, radiologista dos bons, é maquiano. Eduardo de Castro Ferreira, médico também, urologista, é maquiano. Agora vamos aqui, um boliviano, Sérgio, não deu um bote isso aqui. Doutor Teixeira Júnior, Sampaio Corrêa, torcedor de Sampaio Corrêa, o médico angiologista. E aí, Nicodemo Barbosa é moto, Papãozão do Norte. Arnaldo Dominici, parece com quem? Olha lá, Sampaio Corrêa. Zé Mário Lawande, médico também, olha lá, proctologista, Sampaio Corrêa. Nosso Durval da Vila Janaína, Leandro Durval da Janaína, é torcedor de Sampaio. 2 coronéis bastante identificados, ex-comandantes da polícia, Coronel Diniz, Coronel Franco Pacheco, todos acompanhando. Paulo Campineiro, lá em São José do Ribamar. Nélio Martins, que foi dirigente do Motoclube de São Luís, e o Robson Vasconcelos, que foi dirigente do MAC e é um grande amigo, são ouvintes da gente. O Nélio Martins tá ouvindo o resenha? O Nélio Martins merece um destaque, porque a gente estava falando de base e a campanha histórica que o Moto fez na Copinha, o Nélio Martins era o diretor de base. Ele era vice-presidente do clube e assumia a base. Exatamente. E quem está ouvindo também é outro executivo de futebol, me mandou mensagem aqui, mandando um abraço para você, Sérgio. Daniel Menezes. Bateram pelada junto aí, não? Um grande abraço aí, Daniel. Também está no desafio aí com o Luminense, que é um clube aí jovem, um clube. A gente
fica muito feliz de surgirem novas estruturas. Eu sou fã daquele trabalho ali que está acontecendo ali no Luminense. Tive a oportunidade de conhecer lá a estrutura. Acredito que é uma estrutura que vai crescer muito e que já está na Série A. Acredito que logo aí também vai estar aí sendo protagonista aí do cenário de futebol maranhense. Isso. E manda um abraço, Zé Alberto, o presidente da Liga Esportiva lá de Nova Olinda do Maranhão, no Alto Turê. Eu gostei, foi como você fala aí, Zé Alberto. Zé Alberto. Eu gostei com todos os Zé. Alberto Roberto. Tá certo. Gostou, Zé? Aqui no YouTube, viu? Depois que a gente falou da enquete, tava 50-50, aí ele falou da torcida boliviana, a torcida boliviana esticou pra 53 não, aí ficou na disputa aqui, eu tô gostando que tá nessa disputa, agora tá 58 sim. 42% não. Sim, o Moto vai jogar a Série D neste momento. Normal. Tá sendo votado. Contra-ataque a gente vai e faz o gol. Tá certo, o João Ricardo tá grandão, né? Afonso. Falante do jogo, né? Eduardo Antônio Quaresma, João Ricardo, tá ligado com a gente? Sim. Tem um cara aqui que tá mandando você perguntar, então você que vai perguntar. Sim. Boa noite a todos do programa, ele cumprimenta a todos, viu, Tess? Estou honrado Mas ele por diz isso. o seguinte, João Ricardo, procura pro diretor de futebol do Moto Sérgio Murilo se o jogador Jair teria chance de vir pro motoclube, o Fuzue Motense. Você conhece ele, João Ricardo? O Fuzue e o Jair? Eu conheço os dois. Não, é aqui, é o Fuzue que tá perguntando. Sim, eu conheço o Fuzue e conheço o Jair. Mas é o Fuzue, o nosso, que foi da Santa Casa. Isso. Eu pensei que fosse o ex-jogador, E ele não manda é? esse comando. Procura aí pro diretor de futebol do Moto, João Ricardo. O Jair, até em comentários em redes sociais, falou que foi procurado e aí depois teve o acerto, vamos dizer assim, desfeito. O que foi que aconteceu, Sérgio Murilo? Não, a gente percebe que há uma movimentação muito grande nesse início de ano, enquanto está se montando as equipes. Atletas que ligam para o motoclube, que ligam para mim, que ligam para torcedores, né? Justamente os torcedores que historicamente ajudam a equipe do moto e tal. É meio uma forma de... Vamos dar uma expressão que no momento é que eu encontro mais. Dá uma pressãozinha ali com o torcedor para que... E por que não contrata? Acredito que algumas situações elas precisam ficar claras. A gente não está aqui discutindo qualidade de jogador. A gente já viu, conhece. Eu sou motense, então eu sempre vou dizer isso, que eu conheço qualidade de jogador. Quando o jogador vem ou não vem, ela não é uma decisão apenas assim tão simples. Vem porque às vezes algum torcedor quer, né? A gente também encontra alguns torcedores que dizem assim, está na hora de mudar. É sempre os mesmos jogadores, né? Então, assim, é preciso equalizar uma contratação. O aspecto financeiro, como eu disse aqui no início, um perfil de atleta exigido pela comissão, porque eu não vou dar treino, quem vai dar treino é a comissão. Então, tem uma perspectiva de perfil de atleta. Então, assim, financeiro, uma série de situações para que sejam equalizadas. Nesse momento, o atleta Jair, ele não se enquadra em alguns itens. E isso não tem nada a ver com a qualidade do jogador, que fique bem claro. Isso não tem nada de pessoal, isso não tem nada, é apenas uma opção como a gente escolhe o café com açúcar ou sem açúcar, né? É uma questão muito individual. E aí, assim, já hoje alguém me disse assim, traz o Felipe Dias. Então, assim, então é uma questão muito pessoal. Acredito que a gente está tendo um critério, que eu acho que esse que é o mais importante, é ter um critério nas contratações. Obviamente que o torcedor daqui a pouco vai fazer comparações. Era melhor fulano do que ciclano, né? Então, mas isso faz parte. E é bom que o torcedor continue fazendo isso, porque o problema é a indiferença do torcedor. Sim, quando o torcedor está claro. pelo menos reclamando, pelo menos ele está envolvido. É importante ouvir e decidir com vocês, né? João, eu digo sempre, a gente quer que o torcedor, Técio, a gente quer que o torcedor compre a camisa, que ele pague o ingresso, que ele vá no estádio, que ele tenha um custo para ir torcer, ele tem direito de reclamar. Isso aí comigo não vai ter problema nenhum. O torcedor pode reclamar, pode falar, pode opinar. Não existe futebol sem torcedor, não existe clube sem torcedor. Só espero que o torcedor do Moto não reclame tanto no próximo ano. Mas não tem como, vai reclamar. A gente anuncia uma contratação, o cara diz, não, esse aí não. Não tem como. Nem jogou no Real Madrid. Imagina aí, uma torcida no Real, no Barça, torcida desse tamanho, que não tem os corneteiros. Não tem como, tem que ter, isso faz parte do futebol. A gente que está dentro do futebol tem que saber lidar com esse tipo de coisa, sem problema nenhum. Você já falou, Sérgio, que a Motense com certeza conhece esse aqui. Eu olhei aqui, tava @José F.A. Carvalho. Aí ele botou assim, abração pra vocês, aqui é Xuxa.
Xuxa do... Nossa Xuxa? Da cozinha? Ah, Torcedor, inclusive. Josefa Carvalho. Josefa Carvalho. Rapaz, agora a Xuxa é raiz, viu? Torcedor e depois virou Era funcionário. Xuxa, Está no Raimundinha. nosso canal no YouTube, mandando mensagem, um abração pra todo mundo. Não, né? e quando você chega na sede do Mota, ela te dá logo um jeitinho do cafezinho, tudo ela... Cafezinho da Xuxa, né? Não é nem doce. Vai estar participando aqui a Xuxa, que é torcedora raiz do Motoclube. Afonso, diga lá. Perguntar pro Sérgio Murilo sobre... Eu sei que tem várias opiniões dentro do clube, mas a tua opinião, Sérgio, sobre o caminho que o Moto vai traçar nessa primeira fase do Campeonato Maranhense. Gostou da tabela do Moto? Não, gostei da tabela. Acredito que não ter, houve até um debate, eu nunca nem tinha visto, na verdade, se debater a tabela, porque assim, para mim é impossível agradar todo mundo, né? Porque primeiro são 5 Tem equipes. que ser uma tabela para cada um, né? Não tem igualdade, não tem isonomia e número ímpar, né? Não tem como. É o que foi dito, acredito até que a doutora Susan tentou ser a mais democrática possível, mas existem certas democracias, né? Certos movimentos de democracia que não funcionam, né? Acho que acredito que esse foi um deles. Essa foi uma delas, teve um debate muito grande, sobretudo na reunião, porque assim, sempre alguém fala que quem faz a tabela torce para algum time. Então, assim, se não puder ser torcedor de algum time, tem que ser alguém de fora do estado. Manda a inteligência artificial fazer. Se for de alguém do estado. Porque se for daqui do estado, fatalmente ele vai torcer para algum dos times que estão disputando a competição. Eu vou depois te trazer, Afonso, para vocês aqui olhar, a tabela que o Imperatriz sugeriu. Pra você ver a diferença. Ou então, Sérgio, quando quiser alguém que não torça pra nenhum clube aqui do Maranhão, a gente traz algum político aí, porque eles não costumam torcer pros times daqui. Eles podem ajudar nisso pra montar uma tabela. Político daqui Mas mesmo. a gente acredita, João, a gente acredita que houve sim a maior boa vontade de tentar equalizar. Veja bem, o Maranhão manda contra o Moto manda contra o Sampaio manda contra o Maranhão. Isso foi um critério de cada um mandar. Não tem como as equipes do interior não viajarem mais, porque todo jogo eles vão ter que fazer fora. Aqui na capital tem 5 equipes. Aumentou o número daqui e Imperatriz passou a ter 2. Então eles vão ter que viajar mais. Isso é impossível, não tem como eles não viajarem. O problema eu discuto o formato. O critério você vai jogar pra cima e vai ver como é que você minimiza. Se vai ser quilometragem, se vai ser viagem, se vai ser time da capital, se vai ser time do interior. De qualquer forma, é uma coisa matemática. Ela acontece o seguinte. A gente falando aqui uma coisa, tu tá lá na reunião, quando tu bota isso aí, o cara do Imperatriz pula. Não, é isso que eu tô dizendo. Mas o problema não tá na tabela, o problema tá no formato. Porque o formato, ele é óbvio, matematicamente. Que às vezes, por exemplo, se deixar João Ricardo, ele vai fazer uma tabela, talvez não precise nem a noite toda, né? Mas é isso que eu digo. Sem uma reclamação, mas mete os 8 lá. Cada um quer uma. Mas é isso que eu digo. Isso numa tabela comum, que tivesse isonomia. O Sérgio aqui está estranhando, é porque historicamente, e está lá na regra, é que quem faz é a federação. Não precisa nem ouvir os outros, né? Sim, exatamente. Acho que a federação tem que fazer a tabela e divulgar. Exatamente. Agora sim. Mas ela, na condição de interventora, ela viu, não, rapaz, eu não vou apertar aqui o centro. Eu nem vi tanta reclamação também pela tabela, né? Porque estava todo mundo lá, rapaz. É porque tu não estava na reunião. Não, mas depois da reunião. Não teve, né? Não, na verdade é porque já bateu. Só no grupo de vocês no WhatsApp. Houve uma votação. Já bateu lá. Houve uma votação. Agora, assim, o que eu nunca tinha visto? É um time fazer a tabela do campeonato. E que foi a proposta do Imperatriz. Eles chegaram com uma tabela. Aí seria a tabela do Imperatriz. Então, assim, era a tabela Deixa eu só fazer um registro aqui rapidamente. Rapidamente, Tasso. A morte hoje do jornalista Gersan Araújo, um dos maiores jornalistas, raiz, combatente mesmo, e é meu conterrâneo de São João Batista, e irmão do saudoso Anacleto Araújo. Fica aqui o nosso registro. Nossos pêsames, tá certo? nossos sentimentos. E o enterro será amanhã, às 9 da manhã, no Vinhares. Para ratificar essa questão da tabela, é aquela que eu já falei isso aqui 500 vezes. Não tem como fazer uma tabela de igualdade de isonomia quando ela tem 7 rodadas. 7 é ímpar, gente. Acabou, é matemática. Você vai ficar coçando a cabeça para cima e para baixo e não vai ter. Enfim, você acha que a tabela... E dá 8 times gostar, né? Não tem como. Dando ímpar 7, obviamente que um time vai ter que viajar para jogar fora 4 partidas ou jogar dentro de casa 4 como mandante. Ou como mandante ou como visitante. Não tem como. 4 e 3.
Técio Dominici, João Ricardo, muito Eu obrigado tinha uma pela pra dar pro participação. meu garotão de Dominici, pode ser? Já, mas vamos no final. Só te dizer Permita o que senhor? a minha mãe é de São João Batista, viu? É, de um lado da sede mesmo? Agradecer. Eu não sei qual é a Assim. localidade, mas ela é de São João Batista e se mudou pra Cajapió. João Ricardo, É minha depois conterrânea. tu arruma um galeto pra Técio Dominici, viu? Vou te falar, ô homem danado. Sérgio, muito obrigado pela participação. A gente tá no finalzinho do programa. Satisfação em tê-lo aqui no Resenha. Não, da mesma forma, eu agradeço muito sempre que tiver a possibilidade de participar do programa juntamente com vocês. A gente está aqui disponível para falar de futebol, falar de motoclube principalmente, que a gente tenha êxito em 2026, João Ricardo. Se Deus quiser. Obrigado, João Ricardo. Obrigado, Valeu. Sérgio. Obrigado, Técio Dominici. Alô pra Didi Dominici. Eu tinha mandado dois agora, viu? Valeu, gente. Vem aí o Rota 104. ZYR 138. Rádio Mirante News FM. 104,1. 40 kW de potência. Estúdio na Avenida Ana Jansen 200. São Francisco, São Luís, Maranhão.